Muito boa tarde, fantásticos e inesquecíveis do curso técnico Serviços Jurídicos, aqui com a nossa disciplina. Olha só que áurea maravilhosa, né? Dá uma olhada nessa parte que fala da questão direito constitucional, da Constituição. É retornarmos aí aos primórdios, é verificar os caminhos percorridos, até chegar a esses momentos que, longe de sabermos, chamamos de democracia. Até agora, nós temos assim pequenos detalhes e nós vamos fazer muito mais. Nós vamos trazer alguns historiadores, eu vou convidar novamente pessoas que é diretamente da área de história daqui do canal para fazer uma dobradinha com a gente aqui e estudar um pouco mais detalhado esse mundo da história, porque o direito é você estar voltando no tempo de vez em quando, tá? Muito do que hoje nós conhecemos, ele não foi do dia para a noite. Então, se você disser que toda ciência ela tem o seu período de maturação, com toda a convicção. Então, lá no módulo 1, nós fizemos uma viagem no tempo e visualizamos nem quando as civilizações nem eram civilizações, eram apenas um aglomerado de pessoas e que, com o marco zero que eu gosto de chamar, que é o domínio da agricultura, teve realmente aquele boom explosivo. Aí começamos a trazer de lá para cá e tivemos a ajuda da professora Kelly Campelo, que trabalha aqui conosco, inclusive no técnico, né, meu diretor? Ela também trabalha no técnico, é professora de ensino médio e é uma excelente professora de história. Temos aqui também o nosso querido Flávio, enfim. Vamos verificar como é que está essa turminha aí, para a gente bater um papo sobre as constituições, alguns fatores históricos que é sempre muito bom para, na interdisciplinaridade, ilustrar muito bem esse momento que nós estamos aqui visualizando em termos de objeto de conhecimento. Um salve, salve, linda tarde maravilhosa a todos vocês. Aqui eu já estou vendo ali o ilustríssimo Adalto, marcando presença, sempre muito bom ter a companhia agradabilíssima, né? Nós temos aí inúmeros polos. Sandra Mota desejando aí o nosso retorno. Muito boa tarde, meu diretor. Secretaria de Educação, os nossos ilustríssimos amigos advogados e advogadas que também nos acompanham, professores, professoras, gestores, gestoras e ilustríssimos coordenadores e coordenadoras. É sempre um privilégio estarmos juntinhos, né? Nós temos ali um polo apresentando ali os alunos lá dá uma olhada aí, meu diretor, me orienta, São João da Varjota, e nós temos aqui Porto do Piauí, Patos, Pajeú, Murici dos Portelas, Miguel Alves, Itainópolis, Floriano, Colônia do Gurgueia, Brasileira do Piauí, nós temos Brasileira 1 e Brasileira 8, Bocaina, Barras, Vale Alcântara, Alvorada do Gurgueia, Alto Longar, fora os nossos ilustríssimos que nos acompanham aqui, Porto, Patos, pronto. Se eu esqueci aí a tua cidade, o teu polo, por gentileza coloque, porque é sempre muito bom deixarmos registrado a todos vocês. Murici dos Portelas, eu li, com certeza, foi um dos primeiros. Muito boa tarde aos ilustres, sempre muito atentos, Bom, no chat do YouTube, estou sentindo falta ali do ilustríssimo Theo, que sempre marca presença, e outros alunos também que nos acompanham lá de Itainópolis via o chat do YouTube. Logo, logo, com certeza vão estar marcando presença, porque eu sou um professor muito felizardo com a companhia agradabilíssima de todos vocês, os melhores made in Piauí. Vamos lá, queridos. Vamos dar uma olhadinha o que é que nós temos hoje. Sempre muitas curiosidades. Bom, eu estive analisando e ponderando sobre esse objeto do conhecimento, direitos e garantias fundamentais. Nós começamos a parte introdutória desse conteúdo e nós observamos, que iria ficar, se eu continuasse só trazendo o slide, e aí eu disse, não, vou fazer aqui a base,
plantar a sementezinha do conhecimento, e nós vamos variando entre questões, casos práticos, e nós vamos trazendo exemplos do nosso dia a dia, ou que, se você não conhece, vai passar a conhecer, porque as aulas, ela tem esta finalidade, né, de nos fazer acordar para algo que não sabíamos da existência, ou se sabíamos, não tínhamos atentado para maturar isso, tá? E o conhecimento, ele é algo fantástico. Então, eu te convido a abrir aí o caderno, deixar já no ponto aí as anotações. Nós vamos dar continuidade a direitos e garantias fundamentais, entender a importância da Constituição Federal. Nós já vimos que ela é o farol, não é? Norteador, ela que nos orienta em termos de sociedade, em termos de organização do Estado, o poder estatal, ele está ali todo, não é? Ele está ali organizado, fundamentado, caracterizado, as limites, até onde vai, até onde é competência uníssona, onde que pode ser dividida, eu tenho ali o poder, né? Tem a União, os estados, os municípios. Nós falamos também o que é um território. Muito bem. Nós vimos a hierarquia e, para isso, estamos sempre retornando lá ao módulo 1, na introdução ao estudo do direito, voltando aqui para o módulo 2. E como também sou o professor de vocês lá na parte civil, eu fico pegando um gancho de lá para cá e do constitucional para lá. De repente a gente fala na parte de penal e aí a gente fica fazendo essa miscelânea porque todas elas estão se interligando de uma forma ou de outra. Certinho, ilustres? Itainópolis, seus lindos do meu coração. Olha aqui a bandinha do coração do tio para vocês. Vocês é que são show, queridos, sempre muito educados, carinhosos, o meu muito obrigado. Floriano, beijo aí grande ao coração de todos esses meninos maravilhosos aí da turma de Floriano, sempre também muito atentos, Muricy dos Portela, São João da Varjota, Itainópolis, tanta gente maravilhosa. Vamos lá, queridos. Muito obrigado aí pela deferência, pelo carinho, tá? Olha, professor, dentro desse processo, eu verifico que a Constituição Federal, ela tem essa modalidade, né? Essa visão instrumentalizadora do direito da sociedade brasileira. E essa de 1988, tem 34 anos, completou agora dia 5 de outubro passado, ela tem uma marca ainda mais indelével, né? Passado aquele período, são cerca de mais de 20 anos, né, sobre a égide militar, nós vimos que, né, carecíamos de certa segurança. E lá no seu capítulo 2, já nos primeiros momentos, você tem o tão falado e conhecido artigo 5º da Constituição Federal. Ali você tem muito do que é chamado de direito fundamental de cada cidadão. É aquilo que procura elencar, né, um caráter mínimo em que o poder estatal tem que favorecer a cada um de nós indivíduos enquanto sociedade. Isso aqui não está dizendo A, B, C ou D. Não, enquanto sociedade, aqui estando, tem-se constitucional esse aconchego a todos aqueles que estão sobre o comando dessa carta maior, orientando a sociedade, orientando o poder estatal, orientando e dividindo e categorizando cada um dos seus órgãos. Isso aí é importante. Então, essa é uma das marcas indeléveis, tá? Para que isso fique ainda mais palpável, nós temos aqui esses instrumentos legais, as observâncias de aplicação, né, as garantias e os direitos fundamentais da Constituição. Aí nós vamos estar trabalhando origem, conceituação, espécies, as teorias, correntes majoritárias, minoritárias e tudo isso, nós vamos aqui sempre estar olhando para a resolução de questões, dicas de leitura e
o vamos aprender na prática e o famoso para casa, que nessa aula está entre os slides de 155 a 163. Por falar nisso, no nosso último encontro, no dia 3 de novembro, nós tivemos aqui uma questão. Ele diz o seguinte, meus ilustres, olha só que coisa maravilhosa. Constituição pode ser conceituada como o ramo do estudo jurídico dedicado à estrutura básica do ordenamento normativo? Preste atenção que ele disse ser conceituada como o ramo do estudo jurídico. Aqui já conseguimos notar, não é, que temos um pequeno entrave. Se nós verificarmos, mas parece ele estar falando de direito constitucional. Vamos ver? Bom, se eu falasse de direito constitucional, aí sim nós teríamos, né, que é o ramo do estudo jurídico dedicado à estrutura básica do ordenamento normativo. No direito constitucional, nós vamos examinar as regras matrizes de todo o direito positivo. Direito positivo, direito legislado, o direito posto. Certo até aqui, senhores? Nessa disciplina, até por isso, encadeiam-se princípios, as causas primeiras do direito administrativo, tributário, processual, penal e privado. Então, se falássemos de direito constitucional, bingo, estaria, não é, olhando por essa visão, correto, bacana. Professor, então, por falar na própria Constituição, então, o que seria aí Constituição? Nós temos aí como bola da vez a compreensão, não é, de um conjunto de normas jurídicas, normas supremas, últimas, porque a nossa 1988, ela é a que orienta todo o nosso Estado brasileiro. Bacana? Então, eu posso dizer claramente, e é verdade este bilhete, que podemos conceituar a Constituição como um sistema unitário, harmônico, de normas jurídicas, que cria literalmente o Estado. Mas não passa só pela criação, regulamenta a forma de Estado, a forma de governo, o sistema de governo, o regime de governo, o modo de aquisição e exercício do poder estatal, o estabelecimento de seus órgãos, os limites, né, de sua ação e os direitos e garantias fundamentais. Perceberam? Olha o tamanho da responsabilidade. Tal conceito, ele vai de encontro, né, da definição trazida, anotem no caderno de vocês, o famoso Paulo Bonavides. Para quem a Constituição, do ponto de vista material, tá? Olha só, é o conjunto de normas pertinentes à organização do poder, à distribuição da competência, ao exercício da autoridade, à forma de governo, aos direitos da pessoa humana, tanto individuais como os sociais. Em síntese, o conjunto de normas jurídicas que cria o Estado, organiza o Estado, assim como os seus elementos constitutivos, povo, território, governo, soberania, finalidade, perfazendo na sua lei fundamental. E aí nós vimos nas primeiras aulas por que se atribui ao direito constitucional essa questão de ser tão fundamental, não é? Nós temos ainda, senhores, isso como verdade. E a dica de leitura, não é, vai essa daqui. A Constituição, ela assume 3 sentidos diferentes: o sociológico, o político e o jurídico. Então, anota aí que no slide 17
O professor ele deu essa dica de leitura para que você possa visualizar e, obviamente, acrescentar ainda mais informações. Isso tudo, né, que nós temos que estar sempre atentos aos limites, às competências, ao que se propõe de fato a Constituição, a sua origem, lembrando lá do poder constituinte originário, lembrando que é outorgada, promulgada, lembrando que é uma Constituição promulgada, uma Constituição outorgada, quais foram as constituições outorgadas e promulgadas. Isso tudo é spoiler de prova, tá? Na aula anterior, eu também deixei para vocês, muito boa tarde, Pajeú, eu deixei para vocês uma dica de leitura para vocês falarem sobre as gerações. Aí nós vimos a primeira, a segunda e a terceira geração, e eu dei uma dica dizendo que ela vai até a quinta, tá? Então, olha, se fala no elemento, no sentido sociológico, os senhores vão lembrar de Ferdinand Lassalle, que é a soma dos fatores reais do poder. Se toca no quesito político, a Schmitt, decisão política fundamental. E se fala no jurídico, o Hans Kelsen, que é a norma suprema positivada, tá bom? Na próxima oportunidade, nós vamos colocar essa dica de leitura em prática, junto com questões, para vocês poderem aí sedimentar essas informações. Na questão número 2, diz que direitos e garantias fundamentais, vedação à tortura, liberdade de pensamento, direito de resposta e responsabilidade por dano material, moral ou à imagem. Bom, quando ele se propôs a falar de direitos e garantias e pediu para você fundamentar, é tão óbvio que você vai lembrar primeiramente dos seus incisos lá do capítulo, né, da parte 2, lá do artigo 5º. Nós vimos isso em vários momentos em resolvendo questões passadas, tá? O que eu posso ainda dizer para você? Essa é uma base que você tem que estar sempre relembrando. Olha aqui, falou de direitos e deveres individuais e coletivos, os senhores vão lembrar do artigo 5º. Falou de direitos sociais, olha o endereço dele, artigo 6º, e temos aí o inciso a ser ponderado. Falou de direitos de nacionalidade, artigos 12 e 13. Direitos políticos, artigos de 14 ao 16. E os partidos políticos, temos aí o tão, né, apreciado artigo 17. Tá? Mas olha aí a importância de se lembrar sobre esses direitos, garantias fundamentais. Nós temos aí o artigo 5º, né, e vai lá nos direitos sociais e de nacionalidade, percorrendo aí o artigo 6º e os artigos 12 e 13, certo? Esses aqui, com toda a convicção, eles aparecem por demais em provas. Olha aí o spoiler de prova. Olha, o professor já colocou aqui a observação, colocou até setinhas para eu tomar um certo cuidado. Muito bem. Turma, até aqui nós estamos juntos. Bote um ok aí, por gentileza. Se todo mundo está me acompanhando, tá? Se está dando tudo certo, porque o importante aqui é você. Não sou eu, não é nenhum dos professores. O mais importante aqui é você entender. Por isso que nós nos preocupamos em repassar essa mensagem de uma forma tão acessível, para que todo mundo possa acompanhar em boa compreensão, tá? A gente deixa um pouquinho de lado o juridiquês quando dá certo, substitui por termos mais brandos e mais perceptíveis do nosso dia a dia, porque o interessante aqui é a mensagem chegar cristalina aí do outro lado, na tua cidade. Muito bem, muito obrigado, queridos. Olha como são educados, meu diretor, né? São João da Varjota ali já colocando o ok. É tempo real, né? É recorde. Como é o nome do professor, da professora aí da turma? Ó, direitos e garantias fundamentais. Você vai ouvir falar demais. Foi que eu disse que vocês iriam ouvir muito.
né? Princípio da dignidade da pessoa humana. Vocês iriam ouvir falar demais. Vocês iriam ouvir falar muito sobre os direitos humanos, né? É tão mal visualizado, não é isso? Vocês vão ouvir falar demais. Olha, direitos individuais, direitos e garantias, né? Individuais e coletivos, os famosos direitos sociais. Mas é muito, muito. E aí eu trouxe curiosidades, porque o importante é você saber que tem na Constituição. É tão tal que, para nós visualizarmos a Constituição dentro de um processo de mudança, tem critérios rígidos. São complexos esses critérios, para você ter uma ideia. Sem falar nas próprias chamadas cláusulas pétreas e nos famosos freios e contrapesos, tá? Olha o nome bonito, freios e contrapesos. Tudo isso, o legislador, lá em 1988, né, quando nós tivemos a nossa Constituição, tá? Essa última, nós vimos que os legisladores, eles pensaram muito na maturidade, até chegar o que nós temos hoje no grau de conhecimento, porque com o advento da internet, da popularidade dos celulares, tá? E da acessibilidade, nós temos hoje cada vez mais próximo a cada um de nós estes momentos, não é, que curioso estou, vou procurar e a acessibilidade hoje me permite isso. É difícil hoje nós termos aí um lugar que não tenha um Código de Defesa do Consumidor, até mesmo porque é lei, não é? Alguém que, por exemplo, não tenha visto pelo menos uma única vez na vida uma Constituição, tá? Mas pasmem, boa parte dos brasileiros nunca leram a Constituição do seu país, infelizmente, certo? É uma coisa que eu acho que deveria ser obrigatória, era no ensino médio, no ensino fundamental, a gente conhecer um pouco da Constituição, né? Lá de Pajeú do Piauí é a professora Leidiane, não é isso? Mediadora lá da Unidade Escolar Cipriano Vieira, Pajeú do Piauí. Muito obrigado aí pela atenção e pela educação, professora, da senhora, da sua turma. Eu tenho assim um carinho muito grande por todos. Vamos aqui ver, senhores, os direitos fundamentais. Coloca aí no teu caderno. No slide 11, o professor falou direitos fundamentais. Aí eu fiquei encucado. O que seriam isso? Aí você vai botar que direitos fundamentais, eles são protetivos. Né? Eles são protetivos. E é por isso que nós falamos na aula anterior, entre os protetivos e os assecuratórios. Eles são protetivos porque eles vão garantir o mínimo necessário para que um indivíduo exista de forma digna dentro de uma sociedade administrada pelo poder estatal. Tá? Então, esses direitos fundamentais, nós podemos elencá-los a cada momento que nos sentirmos tolhidos. Ei, seu poder estatal, eu sou brasileiro, ei, eu sou indivíduo, ei, eu faço parte da sociedade. Você está entendendo? Essa garantia, ela nos permite, na ausência do poder estatal, cobrarmos do mesmo. Cobrar dele. Claro que tem a tramitação, não é? E tem os meios para que se possa valer. Tá? E aí, a todo momento, nós sabemos que há uma diferença entre o material e o processual. Sempre eu procuro dizer isso para vocês. O material, ele é o farol. Oi, eu tenho esse direito. O processual é por onde você vai fazer valer esse direito. Certinho? Remetendo lá naquela parte, né? E introdutória, lá no início do módulo 1. Na primeira semana, quando nós começamos a falar sobre isso. Certinho, senhores? Então, vamos para cá, vamos para cá. Olha que legal. Nós temos ainda que uma das principais inovações da Constituição Federal de 88, concebida após os anos de chumbo da ditadura militar, que perdurou
no Brasil durante 21 anos é a ampla cobertura de direitos fundamentais e de garantias fundamentais, tá? Direitos fundamentais e de garantias, tá? Fundamentais. Tudo bem? Então, é o primeiro item que nós temos que levar em consideração. Certinho? Então, para quem não está conversando, para quem está atento, e olha que nós temos vários alunos assim, né? Eu me arrisco a dizer que a grande maioria fica muito atenta, eu percebo isso pelas perguntas, eu percebo isso pela participação, né? E como nós estamos aqui falando numa área muito séria, porque um curso técnico, ele exige maturidade, não exige? E imagine trabalhar nessa área dos serviços jurídicos. Tudo que tem, né, termo jurídico pelo meio é algo muito sério. Não dá para nós nos comportarmos, né, de uma maneira a dizer assim, olha, eu me recuso a dizer que nós não tenhamos maturidade, não é verdade? E aí fica para o pessoal do chat do YouTube, para o IPTV, para todos vocês que depois vão assistir a reprise da aula. Então, a gente não cadencia com a brincadeira, a gente cadencia com algo que é certo. Tá bom, gente? Então, vamos nos ater aqui ao chat para perguntas e participações que sejam pertinentes à aula. De grato e de primeiro momento já me encontro. Então, senhores, olhe lá. Os direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro, aí você vai colocar outro detalhezinho aí no seu caderno. São instrumentos de proteção do indivíduo frente à atuação do Estado. Então, se eu colocasse isso numa prova, você poderia responder dessa forma, que no espelhamento de resposta, o teu professor iria dizer, com toda certeza você está correto. Tá? Esse instrumento de proteção do indivíduo frente à atuação do Estado é justamente para que, não tendo ele o mínimo possível considerável, né, que é a dignidade, uma vida digna, tá? Ele possa se fazer valer para que ele tenha acesso. E isso a gente observa em vários momentos, desde quando se tem a necessidade de uma internação, de um atendimento clínico hospitalar, né? De uma UTI, de um remédio que custa muito caro, tá? De uma alimentação básica, de assistencialismo, de dentista e assim sucessivamente. Tudo isso perfeitamente ajustado e que você tem, não é, como fazer valer esse direito. Assim sendo, eles estão previstos lá no título 2 da nossa CF de 88. Por assim dizer, senhores, eu posso tranquilamente dizer que essa CF, né, de 88, no seu capítulo 2, em um dos momentos mais conhecidos do Brasil, que é o artigo 5º, você tem ali, não é, o amadurecimento voltado para esses direitos e garantias fundamentais, fazendo com que, em olhares voltados lá para os grandes momentos, vamos lá, Revolução Francesa, e o seu código maravilhoso de 1804, que é o Código Civil, tá? A própria Constituição norte-americana, que nós vimos que ela é dita como uma das primeiras, tá? E aí você ouve falar em common law, civil law, rights, tá? Todos esses outros grandes centros, os mais velhos, porque o Brasil ainda é uma criancinha na frente lá, à frente ao velho continente, frente à América do Norte, né? Nós temos o Brasil ainda engatinhando para esse processo de consolidação de conhecimento e maturidade da Constituição, muito embora ela seja a todo momento, né, ovacionada, ouvida. Todo mundo diz que aqui nós temos um mar de rosas, que eu não concordo. Cada país tem os seus entraves. Basta você utilizar aí as redes sociais, você vai ver, né?
Entraves e mais entraves na América do Norte, na própria França, na Inglaterra, não é? E tantos outros lugares. Por quê? Porque se vivemos em sociedade, é bem verdade que ali, numa relação entre indivíduos, seja pessoa física, pessoa jurídica, Estado, vai ter um entrave. E é para isso que vem as constituições, é para isso que está a questão da codificação, e é para isso que nós temos o direito. Não é? Lembrando que aqui no Brasil, nós muito ouvimos falar que a sociedade está para o direito, assim como o direito está para a sociedade. Não é? Um grande estudioso nos remete a refletir que direito, não é fato social. Também ele vai na mesma baila dizendo que não existe direito de um homem só. E é verdade. Se estivéssemos sozinhos aqui, nós iríamos ter o direito para quê? Nós iríamos ter essa pretensão de podermos verificar o status hipotético de uma determinada ação para lá na frente salvaguardar o direito de outrem, ou o seu próprio. Para que teria isso, né? Sendo assim, senhores, vamos lá. Os direitos fundamentais, eles são direitos protetivos. Anota aí para não esquecer. Os direitos fundamentais, eles são direitos protetivos. Garantem o mínimo necessário para que um indivíduo exista de forma digna, não é? De uma sociedade administrada pelo poder estatal. Os direitos fundamentais, eles são baseados no princípio da dignidade da pessoa humana, buscando estabelecer formas de fazer com que o indivíduo tenha os seus direitos assegurados pelo Estado. Não é opção, é constitucional, tá? É o Estado que administra a sociedade onde nós vivemos, dando a cada um de nós a autonomia e proteção. É dever constitucional do Estado zelar pelo cidadão brasileiro. Zelar por cada indivíduo na sociedade. Isso não é opção, não. Seja o indivíduo que vive regularmente dentro de um padrão de previsibilidade normativo e de conduta, aceito plenamente pela sociedade, ou seja aquele que, por um momento de devaneio, ele perpassou as limítrofes jurídicas, ou até mesmo aqueles que, em atos reiterados, persistem em viver à margem da lei. Então, todos, se colocarmos todos na sociedade, eles estão aqui dentro. Nós, cada um de nós, todos estão aqui dentro. Aí me fizeram uma pergunta. Disseram assim, professor, até mesmo aquele que pratica crime, todos têm direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Tá bom, gente? Todos. Que fique bem claro isso. Os direitos fundamentais, eles são inalienáveis, olha aí, do contrato social feito entre o indivíduo e o Estado. Uma vez que a aplicação dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro, ele não pode, em hipótese nenhuma, ser ignorada pelo poder estatal. Tá? Uma curiosidade que eu tenho aqui para o dia de hoje é um detalhe que eu estava lendo outro dia, eu achei muito bacana esse povo levar, que é a escusa de consciência. Vocês já tinham ouvido falar em escusa de consciência? Será que você já tinha ouvido falar em escusa de consciência? Mas com certeza já assistiu algum filme que tenha um exemplo desse. E isso aqui é fato. Gente, a desculpa, essa escusa de consciência, ela tem previsibilidade. E ela é positivada sim. Tá? Essa escusa de consciência, ela é uma garantia. Ela é uma garantia concedida ao cidadão pela Constituição de 88, no seu inciso 8º do artigo 5º. Essencialmente, a escusa de consciência, ela é o direito do indivíduo de não
cumprir um serviço obrigatório por razões relacionadas à sua crença filosófica, religiosa ou política, tá? Serviço obrigatório, diga-se, a todos, indistintamente, tá? Todos aqueles, conforme a lei, que têm que prestar um serviço obrigatório. Aí você tem esse item chamado de escusa de consciência. Nós vamos verificar como é que ele funciona, ou se pode ou não pode deixar de fazer. Bem verdade é que o artigo 5º é uma das mais importantes partes da nossa Constituição Federal. Neste artigo, nós temos previstos direitos que têm o objetivo de assegurar uma vida digna, livre e igualitária a todos do país, sem exceção. Tá? Bem que se diga isso. Professor, então eu posso dizer que nesse artigo 5º nós temos essa vida digna, livre, igualitária a todos do país e tenho essa escusa na Constituição de 88, que é tida como a Constituição Cidadã, justamente pelo enlastecimento do que antes não se tinha. Mas o que é que vem a ser mesmo e como funciona essa escusa de consciência? Bom, lá no artigo 5º, no seu inciso, não sou eu que estou dizendo, pode abrir aí, né? Alguns alunos me disseram que tem a Constituição, então tá aí, ó, pode abrir que você vai observar artigo 5º, inciso 8º, lá no livro 12, você vai encontrar que ninguém, ele falou, ó, ninguém, não é às vezes, não é fulano nem beltrano, ele diz que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Cuidado com a palavrazinha salvo. Salvo se as invocar, para eximir-se de obrigação legal a todos. De obrigação legal a todos. Imposta. E recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Está aí o segredo. Não é? Está aí o segredo. Não é? Nós temos aí, em vários momentos, tá? Vários momentos históricos. E aqui eu trouxe um para vocês. Para quem ainda não assistiu, e o Adalto está fazendo ali a ponderação dele, e com justa causa, não é? Ele é um filme muito interessante. O título aqui é Até o Último Homem. E aqui eu faço um alerta que essa arma aqui não é a arma dele não, tá? Se você observar, ele é esse que carrega o homem aqui, ó, nas costas. Certinho? Esse cidadão, ele fez realmente um ato histórico, foi pautado em situações, né, reais, é uma história real, e ele vem a nos mostrar muito bem essa escusa. Mas, antes de chegarmos lá, você vai observar que, segundo a escusa de consciência, nós temos que nenhuma pessoa pode ser privada de seus direitos devido às suas crenças filosóficas, religiosas ou políticas. Porém, gente, se o indivíduo se negar a realizar uma obrigação legal, que é imposta a todos, e também não fazer o serviço alternativo previsto em lei, tá? Esse serviço alternativo tem previsibilidade em lei, ele poderá perder esse privilégio constitucional. E aí já viu, né? Volta a um status de que vai receber o poder do direito.
Lembra lá quando alguns dos jurisconsultos não gostam de se referir ao poder do direito, né? Que é justamente a questão de ser coercível, né? A coercibilidade. Pois bem, nesse momento, nós temos aqui como ilustração isso que o Adalto dizendo ali e que eu estava dando uma estudada, encontrei essa parte aqui de um ilustríssimo professor e também muito conhecido no Brasil, e ele também apregoou nos seus ensinamentos, que para ilustrar essa situação, ele trouxe o filme Até o Último Homem de 2016, estrelado lá pelo Homem-Aranha, né, o Andrew Garfield, e que teve aí indicação aí, concorreu, né, a 6 premiações do Oscar. Ele traz a história real de Desmond Tuss, tá? E esse cidadão, socorrista do exército norte-americano, ele foi remanejado para essa área porque, de acordo com seus princípios, ele não era a favor de pegar em armas. Ora, como é que o cidadão está no exército, num período de grande batalha, num país que é formado por esse patriotismo, não é? Porque lá, para até chegar aquele processo da união dos estados e ser este país que conhecemos hoje, nós temos aí para mais de 500 mil que sucumbiram naquele entrave civil, né? Então, nós temos aqui um cidadão da igreja, membro da igreja adventista do sétimo dia, num período da Segunda Guerra, onde ele simplesmente diz: ei, eu me recuso a pegar em armas durante o combate. Prestou atenção aqui, professor? Isso é realmente um momento muito crazy. O cara tá em plena Segunda Guerra Mundial, num país altamente patriótico, num momento em que o mundo inteiro uniu forças, e o cara simplesmente diz: ei, minha convicção religiosa, filosófica ou política, ela não permite que eu pegue em armas. Entendeu? Ele disse: eu não pego em armas. Tá? Mas aí onde está? E aí é o segundo momento que nós vamos conversar sobre cuidado, hein? Aqui na lei já está bem claro. Não é só dizer eu não vou pegar, eu não vou fazer. Mas e aí? Se não fizer e nem se prontificar a pagar um preço, poderemos ter algum problema a nível de Brasil? Não sai daí que é rapidão, e a gente volta logo depois do break.